Olá, seja bem-vindo ao canal da LS Advogados. Vamos conversar um pouco sobre um assunto que tem gerado muita confusão e até pânico entre os brasileiros: o monitoramento das movimentações financeiras pela Receita Federal, especialmente quando o assunto envolve o Pix. Queremos que você saiba exatamente como funciona essa fiscalização, o que realmente pode te colocar em risco e, principalmente, como se proteger de problemas com o fisco. Deixe nos comentários suas dúvidas ou experiências sobre esse tema, porque sempre que podemos, respondemos a todos os comentários e adoramos ajudar nossa comunidade a entender melhor seus direitos e obrigações. Neste vídeo, você vai descobrir que a Receita Federal não está de olho em cada Pix que você faz, mas sim no volume total de dinheiro que movimenta em suas contas ao longo do ano. Vamos te mostrar 5 situações concretas que podem acender um alerta vermelho no sistema do fisco e te levar direto para a malha fina. Aqui vai uma informação que muita gente desconhece. Se você declara ganhar R$5.000 por mês, mas suas contas bancárias mostram movimentações mensais de R$15.000, o sistema automatizado da Receita já identifica essa inconsistência e sua declaração pode ser retida para análise detalhada. Não importa se você usou Pix, TED ou DOC, o que conta é o total movimentado versus o que você informou ao fisco como sua renda. A grande mudança que o Pix trouxe para o cenário da fiscalização tributária não foi criar uma nova forma de taxação, como muitas notícias falsas tentam fazer você acreditar, mas sim tornar as movimentações financeiras muito mais rastreáveis e frequentes. Antes do Pix, muita gente ainda usava dinheiro em espécie para diversas transações do dia a dia. Com a praticidade do Pix, praticamente tudo passou a ser registrado digitalmente. Isso significa que o volume de informações que as instituições financeiras enviam para a Receita Federal aumentou significativamente e o cruzamento de dados ficou muito mais eficiente. É fundamental que você entenda como funciona esse sistema de monitoramento. Existe uma obrigação legal chamada e-financeira, que nada mais é do que um conjunto de informações que bancos, corretoras, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras precisam enviar periodicamente para a Receita Federal. Essas informações incluem o volume total de dinheiro que entrou e saiu de cada conta durante o mês, mas não incluem detalhes sobre cada transação individual. Ou seja, a Receita sabe que você movimentou, por exemplo, R$50.000 no mês de março, mas não sabe se esse dinheiro veio de um único depósito ou de 100 transferências diferentes. Nem sabe se você usou Pix, TED, DOC ou qualquer outro meio. O grande problema começa quando o sistema automatizado da Receita Federal cruza essas informações de movimentação financeira com os dados da sua declaração de imposto de renda. Se houver incompatibilidade significativa entre o que você declarou ganhar e o que efetivamente movimentou em suas contas, o computador gera automaticamente um alerta. Esse alerta não significa que você já está sendo multado ou processado, mas indica que sua declaração vai passar por uma análise mais cuidadosa e você pode ser chamado para explicar de onde veio o dinheiro que você movimentou. Vamos então às 5 situações concretas que podem gerar esse tipo de alerta no sistema da Receita Federal. A primeira situação envolve os pagamentos recorrentes de aluguel. Imagine que você tem um apartamento alugado e recebe mensalmente R$3.000 do seu inquilino. Se você não declarar esse rendimento de aluguel no seu imposto de renda, está cometendo sonegação fiscal. O interessante é que a Receita consegue cruzar essas informações de uma forma muito eficiente. Como? O locatário, ou seja, quem paga o aluguel, tem o direito de deduzir esse valor em sua declaração se estiver usando o imóvel para fins comerciais, ou pode simplesmente informar esse pagamento em sua declaração. Quando o locatário informa que pagou 12 vezes R$3.000 de aluguel durante o ano, totalizando R$36.000, e esse valor foi transferido para sua conta, mas você não declarou ter recebido nenhum rendimento de aluguel, a inconsistência fica evidente.
Muitas pessoas acreditam que, pelo fato de receberem o aluguel via Pix em vez de depósito em conta ou transferência bancária tradicional, isso de alguma forma ficaria invisível para o fisco. Isso é um erro grave. O Pix está integrado ao sistema bancário normal e todas as movimentações via Pix entram no cálculo do volume total movimentado, que é reportado através da e-financeira. Além disso, tem um detalhe importante. Mesmo que o seu inquilino não declare o pagamento do aluguel, a simples movimentação financeira recorrente de valores similares entrando na sua conta todo mês já pode chamar atenção, especialmente se esses valores não se encaixam com a renda que você declarou. A segunda situação, que pode gerar problemas sérios, envolve a compra e venda de bens de alto valor. Vamos usar um exemplo prático para você entender melhor. Suponha que você decidiu comprar um carro usado no valor de R$80 mil. Você fez a transferência desse dinheiro via Pix para o vendedor. Do ponto de vista do vendedor, ele recebeu R$80 mil e esse valor vai aparecer no volume total de recursos que entraram na conta dele durante aquele mês. Se o vendedor não declarar a venda do veículo e não explicar de onde veio esse dinheiro, pode ter problemas. Mas vamos focar no seu lado, de quem comprou o carro. Se você declarou no ano anterior que tinha um patrimônio de R$50 mil e uma renda mensal de R$4 mil, como você conseguiu juntar R$80 mil para comprar um carro? A matemática não fecha e a Receita vai querer saber da onde veio esse dinheiro. Tem muita gente que acha que, se recebeu uma herança, ganhou na loteria, recebeu um presente em dinheiro de um parente ou vendeu algum bem que tinha, não precisa declarar porque não é renda. Esse é outro equívoco perigoso. Qualquer acréscimo patrimonial precisa ser explicado na declaração de imposto de renda. Se você recebeu uma herança de R$100 mil, precisa declarar isso. Se ganhou na loteria, precisa declarar. Se um parente te deu R$50 mil de presente, tecnicamente precisa declarar. A Receita Federal quer saber como o seu patrimônio aumentou, independentemente da fonte. E quando você usa esse dinheiro para comprar um carro de R$80 mil, essa transação precisa estar refletida tanto na sua declaração quanto na do vendedor. Existe uma pegadinha adicional nesse tipo de transação. Quando você compra um carro, precisa fazer a transferência de propriedade no Detran. Esse registro fica público e acessível para a Receita Federal. Então, mesmo que você e o vendedor decidam não declarar a transação, o próprio registro do veículo no seu nome já mostra que você adquiriu um bem de R$80 mil. Se isso não bate com a sua capacidade financeira declarada, você tem um problema. A terceira situação crítica envolve profissionais autônomos e prestadores de serviço que recebem pagamentos sem emitir nota fiscal. Essa talvez seja uma das situações mais comuns e que mais gera autos de infração. Vamos imaginar um profissional que trabalha como designer gráfico. Ele faz trabalhos para várias empresas diferentes, recebe por Pix, mas não emite nota fiscal porque acha que assim economiza impostos. Durante o ano, ele recebe R$200 mil em pagamentos de diversos clientes. Na hora de fazer a declaração de imposto de renda, ele declara apenas R$60 mil de renda, fingindo que os outros R$140 mil não existiram. O problema é que esses R$200 mil passaram pela conta bancária dele e esse valor foi reportado para a Receita Federal através da e-financeira. O sistema automatizado vai identificar que entrou muito mais dinheiro na conta desse profissional do que ele declarou ter recebido. A Receita vai então notificá-lo para explicar de onde veio essa diferença de R$140 mil. Se ele não conseguir justificar de forma satisfatória, será autuado por omissão de rendimentos. A multa por omissão de rendimentos é pesada.
75% do valor do imposto devido, mais os juros calculados pela taxa Selic. Além disso, ele vai ter que pagar o imposto que deixou de pagar, que pode chegar a 27,5% dependendo da faixa de renda. Tem um detalhe importante aqui que muita gente não sabe. Mesmo que você seja um profissional liberal ou autônomo que presta serviços para pessoas físicas e não apenas para empresas, você precisa declarar esses rendimentos. Muita gente acha que só precisa declarar quando recebe de empresa, porque a empresa desconta imposto na fonte ou exige nota fiscal. Mas a obrigação de declarar existe independentemente de quem pagou. Se você dá aulas particulares, faz consultorias, vende produtos artesanais, presta serviços de manutenção, tudo isso precisa ser declarado. A quarta situação que acende um alerta vermelho na Receita Federal são as movimentações incompatíveis com a renda declarada. Essa é talvez a forma mais comum de cair na malha fina. Funciona assim: a Receita pega o total de tudo que entrou e saiu da sua conta durante o ano e compara com a renda que você declarou. Se você declarou ganhar R$60 mil no ano, que dá uma média de R$5 mil por mês, mas movimentou R$200 mil na sua conta, tem uma diferença de R$140 mil que precisa ser explicada. Muitas pessoas argumentam que essa diferença pode vir de dinheiro que já estava guardado em casa, de empréstimos de amigos ou familiares, de vendas de bens pessoais que não geram lucro tributável, entre outras coisas. Sim, tudo isso é possível, mas você vai precisar comprovar. E aí está o grande problema. Como você comprova que tinha R$140 mil guardados em casa? Como você comprova que um amigo te emprestou esse dinheiro? A Receita vai pedir documentos, contratos, comprovantes. Se você não tiver como comprovar, pode ser tributado sobre essa diferença como se fosse renda não declarada. Tem uma armadilha muito comum que pega muita gente de surpresa. Vamos imaginar que você teve uma despesa médica de emergência de R$30 mil. Você não tinha esse dinheiro guardado, então vários parentes te ajudaram. Seu pai te deu R$10 mil, sua mãe te deu R$10 mil e seu irmão te deu R$10 mil. Esse dinheiro entrou na sua conta, você pagou a despesa médica, mas não declarou, porque afinal não foi renda sua, foi ajuda da família. O problema é que esses R$30 mil entraram na sua conta e foram contabilizados no volume total movimentado. Se você não declarar e não tiver como comprovar que eram doações de familiares, a Receita pode considerar como renda omitida. E aqui vai uma informação que muita gente desconhece. Doações entre parentes em linha reta, ou seja, de pais para filhos ou de filhos para pais, geralmente são isentas de imposto, mas precisam ser declaradas. Doações de outras pessoas, inclusive entre irmãos, podem gerar imposto de doação, que é estadual e varia de estado para estado. Ou seja, mesmo que você tenha recebido dinheiro de boa-fé, como presente ou ajuda, pode precisar pagar imposto sobre isso dependendo de quem doou e do valor. A quinta situação crítica envolve aportes e investimentos não declarados. Esse é um erro que tem se tornado cada vez mais comum, especialmente com a popularização de investimentos em criptomoedas. Funciona assim: você transfere dinheiro da sua conta bancária para uma corretora de criptomoedas para comprar Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda digital. Esse dinheiro saiu da sua conta, foi rastreado, a transferência existe. Quando você faz sua declaração de imposto de renda, você precisa informar que tem investimentos em criptomoedas e qual é o valor desses investimentos. Se você não declarar, a Receita vai identificar que saiu dinheiro da sua conta, mas não sabe para onde foi, e você vai ter que explicar. O mesmo vale para investimentos em ações, fundos imobiliários, debêntures ou qualquer outro tipo de aplicação financeira. Quando você transfere dinheiro para uma corretora de valores, essa movimentação fica registrada.
A própria corretora também envia informações para a Receita Federal sobre as movimentações dos clientes. Então, o cruzamento de dados é praticamente automático. Se você comprou R$ 10.000 em ações, mas não declarou que tem esse investimento, a Receita vai descobrir. Tem um detalhe adicional sobre investimentos que pega muita gente de surpresa. Quando você vende um investimento com lucro, dependendo do tipo de investimento e do valor da venda, você precisa pagar imposto sobre o ganho de capital. Por exemplo, se você comprou ações por R$ 10.000 e vendeu por R$ 15.000, teve um lucro de R$ 5.000. Dependendo do volume de vendas no mês, você pode precisar pagar 15% de imposto sobre esse lucro, através de um documento chamado DARF, que precisa ser pago até o último dia útil do mês seguinte à venda. Se você não pagar esse imposto e não declarar a venda, está cometendo duas infrações: sonegação de imposto e omissão de rendimentos. Vamos falar agora sobre um assunto que tem gerado muita confusão e até pânico desnecessário: as notícias falsas sobre taxação do Pix. Volta e meia aparecem nas redes sociais notícias dizendo que o governo vai taxar o Pix, que vai cobrar imposto sobre transferências acima de R$ 5.000, que quem não pagar o imposto vai ter o CPF bloqueado, que existe uma multa de 150% sobre transações não declaradas e por aí vai. Tudo isso é mentira. Não existe nenhuma taxação sobre o Pix. O Pix é apenas um meio de pagamento, assim como TED, DOC, boleto ou dinheiro em espécie. O governo não cobra imposto sobre o meio de pagamento que você escolhe usar. O que existe, e isso é muito diferente, é a obrigação de declarar suas rendas e seu patrimônio no imposto de renda, independentemente de como você recebeu ou pagou. Se você recebeu R$ 50.000 de salário durante o ano, precisa declarar esses R$ 50.000. Não importa se recebeu via depósito bancário, Pix, dinheiro ou cheque. O Pix não mudou essa obrigação, apenas tornou mais difícil esconder movimentações financeiras, porque tudo fica registrado digitalmente. Essas notícias falsas são extremamente prejudiciais porque geram pânico na população e muitas vezes são usadas por golpistas para aplicar fraudes. Já aconteceram casos de pessoas recebendo mensagens dizendo que precisavam pagar uma taxa sobre suas movimentações via Pix, com links para sites falsos que roubavam dados bancários e senhas. Por isso é muito importante verificar a fonte de qualquer informação sobre impostos e buscar orientação de fontes oficiais ou de profissionais qualificados. A própria Receita Federal já se manifestou oficialmente várias vezes, esclarecendo que não existe taxação sobre o Pix, que não existe multa de 150% sobre transações não declaradas e que disseminar esse tipo de informação falsa só beneficia criminosos que querem criar pânico financeiro para aplicar golpes. O comunicado oficial da Receita foi muito claro ao afirmar que espalhar mentiras e notícias falsas sobre tributação interessa apenas a criminosos. Em um aspecto técnico importante que precisa ser esclarecido, no final de 2024, foi publicada uma instrução normativa da Receita Federal, de número 2219, que estabelecia novos parâmetros para o envio de informações pelas instituições financeiras através da e-financeira. Essa norma causou muita confusão, porque algumas pessoas interpretaram erroneamente como se fosse uma nova forma de tributação. Na verdade, a norma apenas ajustava os valores a partir dos quais as instituições financeiras eram obrigadas a reportar movimentações. Essa instrução normativa acabou sendo revogada em janeiro de 2025, mas os mecanismos de fiscalização via e-financeira continuam existindo normalmente. O que muita gente não entende é que a e-financeira existe desde 2014, não é algo novo. Desde então,
Bancos e outras instituições financeiras já eram obrigados a enviar informações sobre movimentações de clientes para a Receita Federal. O que muda ao longo do tempo são os parâmetros, os valores mínimos, os prazos, mas a obrigação em si já existe há mais de 10 anos. Agora vamos falar sobre o que você realmente precisa fazer para se proteger e evitar problemas com a Receita Federal. A primeira e mais importante orientação é: declare tudo. Parece óbvio, mas muita gente deixa de declarar rendimentos achando que são pequenos demais para importar, ou que não são tecnicamente salário, então não precisam ser declarados. Todo e qualquer dinheiro que entra na sua conta, seja de salário, aluguel, venda de bens, prestação de serviços, doações, herança, prêmios, tudo precisa estar na sua declaração de imposto de renda. Tem gente que argumenta que não é obrigada a fazer declaração de imposto de renda porque ganha menos do que o limite mínimo estabelecido pela Receita Federal. Isso pode até ser verdade no início do ano, mas se durante o ano você recebeu algum valor extra, como a venda de um carro, uma indenização trabalhista, um prêmio ou qualquer outra coisa que aumentou significativamente sua renda ou patrimônio, você pode passar a ser obrigado a declarar. E mesmo que você não seja obrigado, às vezes é vantajoso fazer a declaração de forma voluntária para justificar aumentos de patrimônio ou movimentações financeiras. A segunda orientação importante é: guarde todos os comprovantes. Se você recebeu uma doação de um parente, faça um documento escrito, assinado, com testemunha se possível, explicando que aquele dinheiro foi uma doação. Se você vendeu um bem pessoal, guarde o contrato de compra e venda, o recibo, tudo que comprove a transação. Se você pegou dinheiro emprestado, faça um contrato de mútuo, um documento que prove que aquele dinheiro é um empréstimo e não renda. Esses documentos podem fazer toda a diferença se você for questionado pela Receita Federal. É uma prática muito comum que é extremamente arriscada: usar a conta bancária de outra pessoa para movimentar seu dinheiro. Às vezes, a pessoa faz isso porque acha que sua conta está sendo muito monitorada, ou porque já está com problemas na Receita e não quer movimentar dinheiro na própria conta. O problema é que isso pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro, além de gerar problemas tanto para você quanto para a pessoa que emprestou a conta. A Receita vai questionar a pessoa titular da conta sobre de onde veio aquele dinheiro, e ela vai ter que explicar. Se a explicação for que estava movimentando dinheiro seu, as duas pessoas podem ter problemas. Outra prática arriscada é fracionar valores para tentar burlar limites de fiscalização. Por exemplo, em vez de fazer uma transferência de R$10.000, fazer 10 transferências de R$1.000, achando que assim fica menos visível. Isso não funciona. A Receita Federal olha o volume total movimentado, não cada transação isolada. Além disso, esse tipo de comportamento pode ser interpretado como tentativa de ocultar movimentações financeiras, o que pode agravar sua situação se você for fiscalizado. Vamos falar agora especificamente sobre profissionais autônomos e prestadores de serviço, porque esse é um grupo que frequentemente tem problemas com a Receita Federal. Se você trabalha como autônomo, tem algumas opções para regularizar sua situação tributária. Uma delas é se formalizar como microempreendedor individual, o famoso MEI. Como MEI, você paga uma contribuição mensal fixa que varia entre R$60 e R$70, dependendo da atividade, e pode emitir nota fiscal pelos seus serviços. Isso resolve grande parte dos problemas de fiscalização, porque você passa a ter uma estrutura legal para declarar seus rendimentos. O MEI tem um limite de faturamento anual de R$81.000. Se você ganha mais do que isso, precisa optar por outro regime tributário, como Simples Nacional, na categoria de microempresa. Cada regime tem suas vantagens e desvantagens, e o ideal é conversar com o contador para entender qual se encaixa melhor na sua situação. Mesmo que você não queira ou não possa se formalizar como MEI, ainda assim precisa declarar seus rendimentos como pessoa física no Carnê Leão.
O Carnê-Leão é uma forma de recolhimento mensal de imposto de renda para quem recebe rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior. Funciona assim: você soma tudo o que recebeu no mês, aplica a tabela progressiva do imposto de renda e paga o imposto até o último dia útil do mês seguinte. Depois, na declaração anual, você informa esses rendimentos e os impostos já pagos. Tem muita gente que trabalha com comércio eletrônico, vendendo produtos pela internet e acha que não precisa declarar porque vende para pessoas físicas e não emite nota fiscal. Isso é um erro. Toda atividade comercial precisa ser tributada. Se você vende produtos pela internet de forma recorrente, caracteriza atividade comercial e você precisa se formalizar. Vendas eventuais de bens pessoais usados podem não caracterizar atividade comercial, mas vendas regulares e frequentes, sim. Agora, um ponto muito importante sobre herança e doações. Quando você recebe uma herança, existe um imposto estadual, chamado ITCND, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Cada estado tem sua própria alíquota, que geralmente varia entre 4% e 8% do valor herdado. Esse imposto precisa ser pago antes de você conseguir transferir os bens do falecido para o seu nome. Muita gente acha que herança é isenta de imposto, mas não é. Existe esse imposto estadual que precisa ser pago. Além do ITCMD, você também precisa declarar a herança na sua declaração de imposto de renda federal. A herança em si não paga imposto de renda, mas precisa ser informada como acréscimo patrimonial. Se você herdou um imóvel de R$500 mil, precisa incluir esse imóvel na sua declaração com um valor de R$500 mil. Se herdou dinheiro, precisa declarar o dinheiro. Se herdou ações, precisa declarar as ações. Tudo precisa estar na declaração. Tem um detalhe sobre herança que pega muita gente de surpresa. Se o falecido tinha uma conta bancária com R$100 mil e esse dinheiro foi dividido entre 4 herdeiros, cada um recebendo R$25 mil, cada herdeiro precisa declarar que recebeu R$25 mil de herança. E antes disso, o espólio, que é o conjunto de bens do falecido, precisou fazer uma declaração final de imposto de renda, informando todo o patrimônio existente no momento do falecimento. É um processo burocrático que precisa ser feito corretamente para evitar problemas futuros. Vamos falar sobre uma situação específica que gera muitas dúvidas: a venda de imóveis. Quando você vende um imóvel, pode ter que pagar imposto sobre o ganho de capital. O ganho de capital é a diferença entre o valor pelo qual você vendeu o imóvel e o valor pelo qual você comprou, corrigido monetariamente. Por exemplo, se você comprou um apartamento por R$200 mil há 5 anos e vendeu agora por R$400 mil, teve um ganho de capital de aproximadamente R$200 mil, considerando a correção monetária. Sobre esse ganho, você paga 15% de imposto de renda, ou seja, R$30 mil. Existe uma isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóvel residencial se você atender a alguns requisitos. O principal requisito é que o imóvel vendido seja o único que você possui, que tenha sido usado para sua moradia e que você use todo o dinheiro da venda para comprar outro imóvel residencial no prazo de 180 dias. Se você atender esses requisitos, não pague imposto sobre o ganho de capital. Mas atenção! Você precisa comprovar que atendeu os requisitos e precisa declarar a venda na sua declaração de imposto de renda. Tem um erro muito comum, que é vender o imóvel, ter ganho de capital, não pagar o imposto achando que está isento, mas não atender os requisitos da isenção. Depois, quando a Receita Federal fiscaliza, a pessoa é autuada por não ter pago o imposto devido. E aí vem a multa, os juros e o problema vira uma bola de neve. Sobre investimentos, tem algumas regras específicas que você precisa conhecer. Investimentos em renda fixa, como CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, geralmente têm um imposto retido na fonte. Isso significa que quando você resgata o investimento,
O banco ou corretora já desconta o imposto e você recebe o valor líquido. Mesmo assim, você precisa declarar esses investimentos na sua declaração anual, informando quanto tinha investido no final do ano anterior e quanto tem no final do ano atual. Investimentos em ações têm uma tributação diferente. Quando você vende ações com lucro, precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro, mas só se o total de vendas no mês for superior a R$20 mil. Se você vendeu menos de R$20 mil em ações no mês, está isento do imposto sobre o lucro. Mas atenção, esse limite de R$20 mil é por mês e se refere ao total de vendas, não ao lucro. Se você vendeu R$30 mil em ações, mesmo que o lucro tenha sido só R$1.000, precisa pagar imposto sobre esse R$1.000. E tem mais. O imposto sobre ganho de capital na venda de ações precisa ser pago através de DARF até o último dia útil do mês seguinte. Você mesmo precisa calcular o imposto e pagar. A corretora não faz isso por você. E depois, na declaração anual, você precisa informar todas as operações de compra e venda de ações realizadas durante o ano. As criptomoedas têm regras parecidas, mas não idênticas. Quando você vende criptomoedas com lucro, precisa pagar imposto sobre o ganho de capital. A alíquota varia de 15% a 22,5%, dependendo do valor do ganho. E tem um limite de isenção. Se o total de vendas de criptomoedas no mês for inferior a R$35 mil, você está isento do imposto sobre o lucro daquele mês. Acima disso, paga imposto sobre todo o lucro. Assim como nas ações, você precisa calcular e pagar o imposto por conta própria através de DARF até o último dia útil do mês seguinte. E precisa declarar todas as suas criptomoedas na declaração anual, informando quanto tinha em cada moeda no final do ano anterior e no final do ano atual. A Receita Federal criou recentemente uma ficha específica para a declaração de criptomoedas. Exatamente porque muita gente estava deixando de declarar. Tem uma pegadinha com criptomoedas que pega muita gente. Quando você troca uma criptomoeda por outra, por exemplo, troca Bitcoin por Ethereum, tecnicamente é considerada uma venda do Bitcoin seguida de uma compra de Ethereum. Se você teve lucro nessa venda do Bitcoin, precisa pagar imposto, mesmo que não tenha sacado o dinheiro para sua conta bancária. Muita gente não sabe disso e acaba tendo problemas. Vamos agora abordar uma questão que aflige muita gente. O que fazer se você já cometeu algum erro, deixou de declarar alguma renda ou movimentou dinheiro sem declarar? A primeira coisa que você precisa saber é que a Receita Federal permite a retificação da declaração de imposto de renda. Se você percebeu que esqueceu de declarar algo, pode acessar o programa da Receita Federal, fazer uma declaração retificadora e incluir as informações que faltavam. Se você retificar a declaração antes de ser notificado pela Receita Federal e se o erro gerou imposto a pagar, você pode pagar o imposto com os juros calculados pela Selic desde a data em que deveria ter pago, mas não paga a multa. Agora, se você só retifica depois de ser notificado pela Receita, aí vai pagar imposto, juros e multa. Tem um programa que a Receita Federal oferece periodicamente chamado de autorregularização. Nesse programa, contribuintes que têm pendências podem regularizar sua situação com desconto nas multas. É uma oportunidade para quem cometeu erros se regularizar pagando menos. Mas atenção! Esse programa não é oferecido o tempo todo, geralmente é anunciado em períodos específicos. Se você perceber que tem um problema sério, que envolve valores altos ou que pode caracterizar crime contra a ordem tributária, o ideal é procurar um advogado tributarista antes de tomar qualquer atitude. Dependendo da gravidade da situação, pode ser necessário fazer um parcelamento da dívida, apresentar uma defesa administrativa ou até buscar outras alternativas legais. É importante entender que nem todo erro na declaração gera processo criminal.
Para que haja crime contra a ordem tributária, o valor sonegado precisa ser superior a um determinado patamar, que atualmente está em R$20 mil por ano. Abaixo disso, caracteriza infração administrativa, que gera multa, mas não processo criminal. Acima disso, pode caracterizar crime, que pode levar a processo criminal e até prisão em casos graves. Mas mesmo que o valor seja inferior ao patamar criminal, você ainda pode ter problemas sérios. A multa por omissão de rendimentos é de 75% do imposto devido, e os juros pela Selic podem aumentar significativamente a dívida ao longo do tempo. Uma dívida que começa em R$10 mil pode facilmente virar R$20 ou R$30 mil depois de alguns anos com multa e juros. Outro ponto importante: ter CPF em situação irregular traz uma série de consequências práticas. Você não consegue tirar passaporte, não consegue fazer financiamento, pode ter dificuldade para abrir conta bancária, pode ter problemas para participar de concursos públicos, entre outras limitações. Então, mesmo que você não seja preso por causa de uma dívida tributária, sua vida pode ficar muito complicada enquanto a situação não for regularizada. Vamos falar sobre uma dúvida muito comum: quem precisa fazer declaração de imposto de renda? De acordo com as regras atuais, está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.864 no ano anterior. Mas atenção! Existem várias outras situações que também obrigam a declaração, mesmo que a renda seja inferior a esse valor. Por exemplo, se você teve ganho de capital na venda de bens ou realizou operações em bolsa de valores, é obrigado a declarar independentemente da renda. Se você tinha patrimônio superior a R$800 mil no último dia do ano, também é obrigado a declarar. Se você passou a morar no Brasil durante o ano anterior e ficou no país até o final do ano, também é obrigado a declarar. Existem várias outras hipóteses de obrigatoriedade que estão listadas no site da Receita Federal. Tem gente que ganha menos do que o limite mínimo, mas faz a declaração de forma voluntária porque teve imposto retido na fonte e quer receber a restituição. Isso é perfeitamente possível e até recomendável. Se você teve imposto retido e não é obrigado a declarar, ainda assim pode fazer a declaração para receber de volta o imposto que foi retido a mais. Sobre restituição, é importante entender que você só recebe restituição se pagou mais imposto do que devia. A Receita Federal não devolve dinheiro que você não pagou. A restituição é a devolução do imposto que foi retido na fonte ou pago em carnê-leão a mais do que o devido. Muita gente confunde e acha que vai receber restituição só por fazer a declaração, mas não é assim que funciona. O calendário de restituição é divulgado pela Receita Federal todo ano. Geralmente são 5 ou 7 lotes de restituição ao longo do ano. A prioridade é para idosos acima de 80 anos, depois idosos acima de 60 anos, depois pessoas com deficiência ou doença grave, depois professores, e depois o restante das pessoas por ordem de envio da declaração. Ou seja, quanto mais cedo você entregar sua declaração, mais cedo deve receber a restituição, se tiver direito a ela. Agora vamos falar sobre dependentes na declaração. Você pode incluir como dependentes seus filhos, enteados, menores sob sua guarda, seus pais, avós, bisavós, irmãos, netos e bisnetos, desde que eles atendam certos requisitos. O principal requisito é que o dependente não pode ter rendimentos próprios acima de determinado valor. Para incluir alguém como dependente, essa pessoa não pode ter tido rendimentos tributáveis acima do limite estabelecido pela Receita. Incluir dependentes pode ser vantajoso porque você ganha uma dedução de R$ 2.528 por dependente, além de poder deduzir as despesas médicas e educacionais desses dependentes. Mas atenção! Se você incluir alguém como dependente, precisa declarar todos os rendimentos e bens dessa pessoa na sua declaração. Não pode pegar só as vantagens e esquecer as obrigações. Tem um erro muito comum que é ex-cônjuges tentando incluir o mesmo filho como dependente nas duas declarações. Isso não pode.
O filho só pode aparecer como dependente na declaração de um dos pais. Os pais precisam decidir em qual declaração vão incluir o filho. Não existe divisão de dependente. Sobre despesas dedutíveis, você pode deduzir despesas médicas sem limite de valor, desde que sejam comprovadas e sejam suas ou de seus dependentes. Pode deduzir despesas com educação, mas existe um limite anual por pessoa. Pode deduzir contribuições para a previdência privada do tipo PGBL, mas também com limite. Pode deduzir pensão alimentícia paga em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado. Existem algumas outras deduções específicas, mas essas são as principais. Um ponto importante sobre despesas médicas. Para serem dedutíveis, precisam ser comprovadas por recibo ou nota fiscal, como o nome do profissional e seu número de registro no Conselho Profissional. Aquele recibo feito à mão, sem essas informações, não serve para dedução. E a despesa precisa ter sido efetivamente paga no ano que você está declarando. Não adianta ter feito um tratamento em 2024, mas só pagar em 2025. Você só pode deduzir na declaração de 2025, que é quando efetivamente pagou. Despesas com plano de saúde são dedutíveis sem limite. Despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, laboratórios, exames, próteses, aparelhos ortopédicos, tudo isso é dedutível. Mas despesas com medicamentos não são dedutíveis, a não ser que estejam incluídas na conta do hospital como parte do tratamento. Despesas com educação incluem escola, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não incluem cursos livres, aulas de idiomas, cursos preparatórios, material escolar, uniforme, transporte escolar. Só são dedutíveis despesas com educação formal. Existe um limite anual por pessoa que atualmente está em R$ 3.075,50. Vamos agora abordar uma situação que está se tornando cada vez mais comum: trabalhar remotamente para empresas estrangeiras. Se você trabalha para uma empresa estrangeira e recebe em moeda estrangeira, precisa declarar esses rendimentos convertidos para reais. A conversão deve ser feita pela cotação do dólar no dia do recebimento. E você precisa pagar imposto sobre esses rendimentos através do Carnê-Leão mensalmente. Muita gente que trabalha remotamente para o exterior recebe o pagamento em plataformas como PayPal, Wise ou outras. Quando você transfere esse dinheiro para sua conta bancária no Brasil, a transferência fica registrada e a Receita Federal pode cruzar essas informações. Se você não declarar esses rendimentos, vai ter problemas. Tem também a questão de quem mora no exterior, mas ainda tem obrigações tributárias no Brasil. Se você saiu do Brasil em caráter permanente, precisa fazer uma comunicação de saída definitiva do país e uma declaração de saída definitiva do país. A partir daí, deixa de ser residente fiscal no Brasil e só precisa declarar no Brasil os rendimentos de fonte brasileira. Mas atenção! Se você não fez a comunicação de saída definitiva formalmente, a Receita Federal ainda considera você como residente fiscal no Brasil e espera que você declare todos os seus rendimentos mundiais. Sobre bens no exterior, existe uma obrigação específica chamada Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, a CBE. Se você tem bens ou direitos no exterior cujo valor total seja superior a R$ 1 milhão, precisa fazer essa declaração anualmente. E na declaração de imposto de renda, precisa informar todos os bens que tem no exterior, independentemente do valor. Vamos falar agora sobre o que acontece quando você cai na malha fina. Malha fina é quando sua declaração fica retida para análise, porque o sistema da Receita Federal identificou alguma inconsistência ou omissão. As principais causas de malha fina são omissão de rendimentos, deduções indevidas ou sem comprovação, divergência entre informações do contribuinte e as informações fornecidas por fontes pagadoras, e movimentação financeira incompatível com a renda declarada. Quando você cai na malha fina, não é notificado imediatamente. Você só descobre consultando o site da Receita Federal ou quando tenta receber a restituição e percebe que não foi contemplado. A Receita Federal pode levar meses ou até anos para analisar sua declaração
e te notificar formalmente. Quando finalmente for notificado, você vai receber uma intimação explicando qual é o problema identificado e terá um prazo para apresentar documentos comprovando que está correto ou para retificar a declaração e pagar o imposto devido com os acréscimos legais. Se você comprovar que está correto, a pendência é resolvida e sua declaração é liberada. Se não conseguir comprovar, vai ser autuado e terá que pagar imposto, multa e juros. É fundamental que você responda a intimação dentro do prazo. Se deixar o prazo vencer sem responder, a Receita Federal vai considerar que você não tem argumentos de defesa e vai lavrar automaticamente um auto de infração contra você. Aí a dívida já está constituída e você vai ter que pagar ou entrar com processo administrativo ou judicial para discutir. Tem gente que recebe a intimação e fica com medo, não sabe o que fazer e acaba deixando o prazo passar. Isso é o pior que você pode fazer. Se você não sabe como responder, procure um contador ou advogado tributarista para te ajudar. Mas não deixe de responder. Uma informação muito importante que poucas pessoas sabem. A Receita Federal tem um prazo de 5 anos para fiscalizar e cobrar impostos. Esse prazo é chamado de decadência. Depois de 5 anos contados do primeiro dia do ano seguinte àquele em que o imposto deveria ter sido pago, a Receita perde o direito de cobrar. Mas atenção, se você for notificado dentro desse prazo de 5 anos, aí começa a correr o prazo de prescrição, que também é de 5 anos, mas agora para a Receita cobrar a dívida judicialmente. Então, se você cometeu um erro na declaração de 2020, por exemplo, a Receita tem até o final de 2026 para te notificar. Se ela te notificar em 2025, a partir daí tem mais 5 anos, ou seja, até 2030, para cobrar judicialmente se você não pagar. Mas se ela não te notificar até o final de 2026, perde o direito de cobrar aquele imposto de 2020. É muito importante deixar claro aqui que jamais recomendamos que você deixe de declarar ou pagar impostos contando com a decadência. O risco é enorme e as consequências podem ser graves. O que estamos explicando é apenas como funciona o sistema legal, não uma estratégia para sonegar impostos. Por fim, é fundamental que você entenda que cada situação é única. As regras tributárias são complexas e cheias de exceções. O que se aplica a uma pessoa pode não se aplicar a outra. Por isso, o ideal é sempre procurar um advogado especialista em direito tributário, para tirar suas dúvidas e entender melhor como buscar seus direitos ou preservar provas de que você está agindo corretamente. Consultar um advogado antes de tomar qualquer atitude referente a seus direitos e obrigações tributárias é sempre a única garantia de que seus direitos serão preservados e que você não terá problemas futuros com o fisco.